Bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, que está assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Jesus está proferindo o seu famoso Sermão da Montanha. Ele já havia apresentado aqui as 8 bem-aventuranças. Ele se volta para os seus discípulos e lhes diz: vocês são o sal da terra. É interessante ele usar esta ilustração, fazer essa comparação, porque o sal você conhece muito bem, conhece também o seu sabor singular. Ora, se ele for insípido, né? Se ele perder o sabor, ele não tem utilidade nenhuma. Então Jesus vai dizer, olha, vocês são o sal da terra, se vocês perderem o sabor, vocês não terão utilidade nenhuma, porque vocês precisam fazer algo neste mundo. E este algo neste mundo é fazer a diferença. O sal, portanto, tem essa propriedade de fazer a diferença, né? Então, quando nós cozinhamos, por exemplo, um alimento, o arroz, por exemplo, nós não colocamos, obviamente, na panela 1 quilo de sal. Nós colocamos algumas pitadas de sal. Então, é aquela porção menor que faz toda a diferença num volume muito maior. Então, esse é o papel do cristão, esse é o papel do evangélico, esse é o papel daquele que crê em Cristo Jesus. Ele deve fazer diferença, porque se ele não fizer diferença, ele não serve para nada. Neste nosso momento atual, onde milhões se declaram evangélicos, nós nos preocupamos porque muitos não estão fazendo a diferença, pelo contrário, estão imitando os padrões morais deste mundo sem Deus, ou imorais, né? Padrões imorais deste mundo sem Deus. Praticamente, em alguns que se declaram evangélicos, cristãos, enfim, nós não vemos nenhuma diferença com ateus ou com pagãos por causa dos seus costumes, hábitos e coisas que falam e escrevem, enfim. Então, o crente em Cristo Jesus, ele tem que ser como o sal, que dá sabor, que mexe com um volume maior, porque faz a diferença. É interessante que no passado, né, o sal fazia parte do soldo dos soldados romanos. Então, os soldados romanos recebiam em moedas, por exemplo, e também recebiam parte do seu soldo em sal. Por isso a palavra salário. Então ele recebia também sal, né, no seu soldo. Era algo valioso, era algo que podia ser, inclusive, comercializado. Então nós também, aplicando esta comparação de Jesus, nós também temos que ter esse valor no mundo, né? Nós temos que ser reconhecidos como pessoas de valor. E nós não estamos falando de riqueza material. Estamos falando sobre riquezas espirituais, riquezas morais. Devemos fazer a diferença, embora sejamos poucos em relação à totalidade da população do mundo, mas devemos fazer a diferença. E devemos ser o quê? Valiosos. Devemos ser caros para a humanidade, né? A humanidade deve reconhecer em nós esse valor que foi conferido por Cristo Jesus quando derramou o seu próprio sangue por cada um de nós na cruz do Calvário. Então tem isso, né? O sal também, além de fazer a diferença, de ser valioso, né? Ele também preserva, conserva.
né? Então, naquela época não tinha geladeira, então como é que eles conservavam as carnes? Salgando, né? Então, aqueles que moram no Nordeste conhecem muito bem esse processo de salgar a carne para preservá-la, para conservá-la. Isso também acontecia lá. Então, o sal servia exatamente para isso, para conservar, para preservar. Ora, o mundo, né, aliás, a carne era sujeita ao sal para não apodrecer. O mundo, moralmente falando, espiritualmente falando, está apodrecendo, mas ele não chega ao ponto pior porque a igreja, os cristãos, os crentes que são sal da terra, estão neste mundo cuidando para que seja preservada a terra, conservada a terra, porque são templo do Espírito de Deus. E é por isso, então, que nós somos sal da terra também, para preservar, para conservar, para impedir esse processo de putrefação que moral e espiritual que a terra, o planeta, a humanidade tem experimentado, principalmente nesses últimos dias. Então, você que é crente em Cristo Jesus, você que é cristão em Cristo Jesus, lembre-se dessa sua missão, da nossa missão. Somos sal da terra, para fazer diferença. E se o sal não tiver sabor, nós não teremos utilidade nenhuma para o nosso Redentor. Lembre-se disso e até o próximo programa, se assim o Senhor o permitir. Deus te abençoe.